Estar na casa de Deus é coisa muito boa. Que você, pastor Jorge, estará trazendo uma palavra, que você venha ser renovado, restaurado, crendo, acreditando que o Senhor faz coisas gloriosas. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui nesta noite, e muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu amor e por tudo aquilo que você tem feito. Que possamos ser renovados, restaurados todos os dias. Pastor Jorge, sê tu uma bênção. Obrigado, pastor Renê. Que bom estarmos aqui nesta noite, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando desse momento que o Senhor está nos dando. Essa voz aqui que eu estou falando é a minha, mas você pode perceber que ela está pesada. Ventilador, ar-condicionado, essas coisas todas vão fazendo isso com a garganta. Mas o Senhor vai nos sustentando, vai nos protegendo. Como eu digo sempre, quando você começa a me ver com essa voz rouca assim, de homem de verdade, né? Aquela coisa toda, é porque eu estou ficando doente, né? Não, geralmente minha voz é mais suave, né? Mas aí a gente vai ficando assim, rouco assim, é sinal que precisa, né, se proteger mais um pouco. Mas assim, nós estamos aqui para agradecer e bem dizer o Senhor nesse tempo. Nós estamos aí, como eu falei, perto de encerrarmos o ano aí, e nós tivemos aí há 2 semanas atrás o jantar dos homens, que foi assim muito proveitoso, bênção pura de Deus para nós. E naquele dia eu compartilhei uma palavra, e eu estava orando ao Senhor esses dias, e aí quando eu recebi a escala da pregação do mês de dezembro, orando ao Senhor, o Senhor me lembrou dessa palavra, e aí eu fiz uma releitura dessa mensagem. E aí nós estaremos orando agora, pedindo ao Senhor que Ele esteja abrindo o nosso entendimento nesta noite, para Ele trazer a revelação que Ele quer falar conosco nesta noite. Aquilo que realmente agradar o coração do Senhor possa estar tocando nos nossos corações, trazendo algo interessante. Esse é um texto que nós vamos compartilhar aqui, que ele é muito conhecido. E aí, como eu digo sempre, a Bíblia é maravilhosa, porque é um texto que eu conheço há muito tempo, já preguei várias vezes a respeito do assunto. E aí, lendo essa semana, sei lá, pela 100ª vez, quando eu li o texto, eu falei, rapaz, eu nunca tinha visto isso dentro desse texto. Não tinha percebido. Estava aqui e eu não tinha visto. E aí a gente definitivamente entende que é o Senhor falando conosco. E aí o Senhor traz aprendizados muito ricos para nós entendermos todo o contexto desse texto, que até então a gente tem uma ideia, e aí a revelação do Senhor, como ela é progressiva, aí nós passamos a entender melhor todos os detalhes da dinâmica do texto. Então eu queria que você fechasse os olhos e orasse ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele te conduzisse nesta noite a toda a verdade. Aquilo que o Senhor Jesus falou, que o Espírito Santo viria fazer por nós, Ele nos guiaria a toda a verdade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por o Senhor estar no nosso meio. E através da pessoa do Espírito Santo nesta noite, venha nos guiar o nosso coração para aprendermos da palavra do Senhor, a entendermos o Senhor quer falar conosco, a enxergarmos essa verdade desse texto, Senhor Deus, e assim que o nosso coração seja totalmente preenchido e enchido da Tua palavra, e que venha transbordar, para que ao sairmos daqui, outras pessoas possam ser alcançadas pela bênção que o Senhor há de derramar sobre nossas vidas nesta noite. Que o Seu poder seja manifesto neste lugar, e que o Senhor esteja agindo para trazer vida, e trazer vida com abundância a cada pessoa que adentrou aqui dentro, aquele que nos assiste através da live, aqueles que estão colocando a sua confiança no Senhor e na palavra do Senhor, que sejam ricamente abençoados nesta noite, no poder do nome de Jesus te agradecemos, amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. O nosso tema é: o bom samaritano é um bom exemplo a ser seguido. O bom samaritano é um bom exemplo a ser seguido. Eu compartilhei
né, parte dessa palavra aqui no culto dos homens, mas com uma outra temática, com um outro olhar. E hoje nós vamos estar trazendo aqui esse bom exemplo a ser seguido, que nós precisamos aprender com este homem aqui, que Jesus ilustra através de uma parábola, para responder uma indagação de um homem que vai fazer uma pergunta direta a Jesus, e Jesus, ao responder e ao revidar essa pergunta, ao levar de volta essa pergunta, esse homem ele tenta se justificar dentro da religiosidade, aparência, e Jesus é profundo ao dar a ele o entendimento real de quem realmente é o nosso próximo. E aí o texto vai aí a partir do versículo 25 até o versículo 37, eu queria que você lesse comigo e prestando atenção aos detalhes desse texto. E diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que um filho faz para herdar a vida eterna? Nada. Por ser filho, ele tem direito. Então, uma pergunta que nunca cabe. O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu não faço nada. Quem fez foi Cristo. Cristo já fez para mim herdar a vida eterna. Eu só preciso me manter como filho de Deus para herdar a vida eterna. Então, a pergunta dele aqui é uma pergunta como quem quer alguma coisa, como se eu pudesse fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Não, quem já fez alguma coisa foi Cristo. Eu só preciso viver na obediência do que Cristo já fez. Então, Cristo morreu para que eu pudesse ter vida e vida com abundância. Mas ele continua. Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele era um mestre da lei. Então, ele era conhecedor da lei. E aí, Jesus pergunta para ele: como você entende a lei? A isto ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Então ele responde aquilo que Jesus já tinha colocado, que são os 2 grandes mandamentos. Porque os 10 mandamentos, eles se resumem em 2. Porque os 10 mandamentos, eles estão relacionados a 2 questões. Uma relacionada a 4 mandamentos na nossa relação com Deus e 6 dos mandamentos na nossa relação com o próximo. Então, quando nós lemos os 10 mandamentos, nós vemos que Deus está muito mais interessado na nossa relação mútua do que na nossa relação com Ele. A relação no horizontal é muito mais interessante para Deus do que a relação nossa vertical. Porque 60% é como eu lido com você e você lida comigo. 40% é como eu me lido com Deus. Dentro da proporção de entendimento, o que nós podemos entender? Deus está muito mais preocupado como nós interagimos, como eu demonstro o meu amor para com você, do que como eu demonstro o meu amor por Ele. Se eu demonstrar o meu amor a você e você demonstrar o seu amor a mim, nós estamos nisso falando que nós amamos a Deus. É assim que funciona. É só você olhar e interpretar claramente os 10 mandamentos. Se eu não consigo amar daqui para aí, você não consegue amar daí para cá, você está dizendo: olha só, eu não amo daqui para lá. É assim que funciona. Então, para mim dizer que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. O apóstolo João, lá nas cartas que ele manda, ele fala assim: aquele que odeia o seu irmão, mas diz que ama a Deus, é mentiroso. Não funciona. O amor de Deus definitivamente não está nele. Porque para mim amar a Deus, eu preciso amar o meu irmão. É assim que funciona. Então, quando Jesus traz para ele: olha só, você falou corretamente, ame a Deus e ame também o seu irmão. Mas aí o sujeito começa a tentar justificar. Que é no 29, ele diz assim: mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Gente, a pergunta já está respondendo. Quem é o seu próximo? Vira para o seu irmão aí do lado. É você. Isso é lógico, isso é óbvio. Próximo é quem está próximo.
É igual 1 mais 1 são 2. Não, o meu próximo é o cara que está lá na África que eu vou virar missionário para ir lá. Me dá bala juquinha para me enganar, gente. Não funciona assim. Meu próximo é aquele daqui. A palavra já está dizendo. É alguém que está chegado, é alguém que está junto, é alguém que anda do seu lado. Mas ele tentando, na verdade, se esquivar da responsabilidade, ele tenta argumentar. E aí Jesus, entendendo já, foi falar para este homem. E aí no versículo 30 começa a parábola que nós vamos responder aqui, diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando ele dá esses dados aqui, de Jerusalém para Jericó, 2 cidades judaicas. Quando ele diz que esse homem está fazendo esse trajeto, o texto está dizendo que este homem é um judeu. Ele está saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Ao afirmar isso, o texto diz que este homem que está fazendo esse deslocamento, ele é um judeu. E aí ele continua. De Jerusalém para Jericó. E caiu na mão de alguns ladrões. E aí eu queria que você prestasse atenção aí. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Por acaso ou por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Definitivamente, aquele homem não era o próximo do sacerdote. E ele continua. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo quem? Um homem que estava caído semi-morto. Passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem. Vendo, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele. Aplicou-lhe óleo e vinho. Óleo e vinho aqui lá, gente, ele servia também como bálsamo, como medicamento. Por isso que ele usa essa mistura. Era um bálsamo cicatrizante para ferimentos. Então, por isso que ele usa essa mistura para passar nos ferimentos daquele homem. Então, aqui ele continua. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários. Denário aqui é uma diária de um trabalhador braçal. Denário quer dizer dia, era o dia de pagamento de uma jornada. A jornada era uma diária, como era se chamado na antiguidade. Então, ele pagou uma diária, ou seja, vamos botar uns R$150 hoje, mais ou menos, R$200 mais ou menos, que é uma diária de um trabalhador. Então, foi o que ele pagou aquele homem, ele pagou 2, vamos botar aí para arredondar, aí R$300 mais ou menos. Onde eu parei aqui? Separou 2 denários, entregou ao hospedeiro e dizendo-lhe: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Então Jesus mexe aqui na ferida do sujeito. Ele usa personagens judeus para falar para um judeu, e aqueles 2 que eram acima dele, ele era o intérprete da lei. O levita e o fariseu estavam acima do intérprete da lei, na posição eclesiástica. Ele usa 2 exemplos de alguém que, liturgicamente, eclesiasticamente, estava acima dele, para dizer que deixaram um outro judeu na mão. E quem conhece a cultura judaica, a cultura judaica é de ajuda mútua. Um judeu, quando vê outro judeu passando necessidade, chega junto. É sempre assim. Existe ajuda mútua, culturalmente eles são assim.
E ali estava havendo uma falha nesse princípio. E aí Jesus pega um samaritano que o judeu não gosta, que o judeu não suporta, para dizer que este samaritano, um inimigo, entre aspas, aí, de Israel, foi cuidar daquele homem. Jesus mexe na ferida, para trazer entendimento que o próximo não é quem você gosta, o próximo é quem precisa de ajuda. O próximo não é quem você se dá bem, o próximo é quem precisa de socorro. O próximo é o necessitado que está do lado. É alguém que precisa que alguém se compadeça dele, como o samaritano se compadeceu do judeu. E aí você vai me perguntar, pastor, mas por que o samaritano e o judeu não se dão? Por que eles não se falam? Vou te contar. Quando os reinos de Israel foram divididos em dois, pelos pecados que Salomão cometeu contra o Senhor e irritou o Senhor divide o reino de Salomão. Salomão pecou demasiadamente contra o Senhor e por isso o Senhor, entenda bem, o Senhor, Deus, dividiu o reino de Israel. Esse papo que anda por aí, de que Jeroboão dividiu o reino, é papo de quem não lê Bíblia. Quem dividiu o reino foi Deus, não foi Jeroboão. Jeroboão recebeu por herança 10 tribos de Israel. Quem dividiu as tribos foi Deus. Tá? Se você ouviu qualquer outra coisa, definitivamente, a pessoa que falou isso não leu o texto bíblico. Porque o texto bíblico é bem claro. Quem divide as 12 tribos de Israel é Deus. Jeroboão simplesmente ele vai herdar porque ele estava lá, era um cara competente, como o próprio texto diz, e o Senhor, através do profeta, entrega a Jeroboão 10 tribos. Só que Jeroboão erra categoricamente, e por isso vai sofrer penalidades. Mas, quando as tribos são divididas, o reino do norte, ele em 1722 aproximadamente, ele vai deixar de existir. Porque os assírios, que eram um povo muito forte, vão invadir a cidade de Samaria, vão saquear a cidade, vão pegar aquele povo das 10 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, vão levar cativo e espalhar por todo o reino da Síria, tanto nas cidades medas, quanto nas cidades persas, tanto na Babilônia, eles vão separar essas 10 tribos, e espalhando, e essa tribo vai perder a sua identidade nacional. E eles vão pegar outros povos e vão botar na cidade de Samaria. Povos de várias línguas, de várias nações, de vários tipos de cultura, todos eles idólatras, e vão enxertar na cidade de Samaria. E aí aqueles povos começam a adorar os seus próprios deuses. E a ira do Senhor se levanta contra Samaria, porque era um lugar consagrado ao Senhor, é uma terra que pertencia ao Senhor. E diz lá no livro de Reis, que quando isso acontece, segundo Reis 17, que quando isso acontece, o Senhor envia feras para dentro da cidade para devorar o povo, devido à idolatria que acontecia dentro das cidades. Então o rei da Assíria chama os sacerdotes e fala assim, vem cá, por que está acontecendo essa desgraça? E aí o sacerdote fala, não, porque o povo que estava aqui adorava o Deus dos céus, só que ninguém mais está fazendo isso. O povo que foi para lá, ninguém conhece esse Deus. E aí o rei obriga os sacerdotes a voltarem para Samaria e passarem a cultuar o Senhor. Só que eles fazem uma misturada, uma salada, uma confusão só. Adoram a Deus e adoram os outros deuses também. Então esse povo, que era de várias origens, eles criam essa identidade nacional. Não só adorando o Deus de Israel, mas adorando a todos os deuses. Então formam um culto mixigenado. Um culto, vamos colocar aí hoje, é uma palavra, né? Eclético, um culto eclético. Cada um adora o seu Deus, cada um adora de uma forma. E aí a ira do Senhor é aplacada. Então esse povo ele não tem uma identidade nacional, eles não são judeus. Eles eram povos misturados e por isso os judeus não se davam com ele. Daí surge essa divisão entre eles.
essa guerra, essa falta de empatia entre eles. Porque, definitivamente, eles têm alguns hábitos dos judeus, mas eles não são judeus. E praticam pela metade. E aí havia toda essa divergência entre eles. E aí, quando isso acontece, os judeus definitivamente não se davam com ele. Justamente por causa disso que eu mencionei aqui. E aí Jesus vai usar essa questão para trazer a este homem a necessidade de nós usarmos de empatia até com quem a gente não se dá bem. Porque Jesus fala isso no Sermão do Monte. Amem aquele que vos maltrata. Amem aquele que vos persegue. Amem aquele que vos maldizem. Porque o evangelho ele não é fácil. Andar com Deus é fácil, mas cumprir o evangelho é difícil. Porque o evangelho é amar quem não merece. A mesma coisa que Deus fez por mim e por você. O evangelho é isso. Nós não merecíamos ser amados por Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, pela graça que enviou Jesus Cristo para salvar a mim e a você, hoje nós somos aceitos na presença dele. Embora não merecêssemos. Deus quer que nós usemos a mesma forma de amor para com o outro. O outro não merece. Mas porque eu amo a Deus, eu vou passar a amar o meu irmão. O outro não é digno, mas porque eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para nós e falou assim, eles não são dignos, mas porque eu obedeço e amo ao meu Pai, eu vou morrer por eles. Foi isso que Jesus fez. E aí nós, como discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, devemos fazer isso. Amar a quem não merece. Amar a quem não contribui para fazer-se amado. Esse é o grande desafio do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente a gente vir para a igreja com a nossa Bíblia, fazer parte de um grupo de vida, fazer parte de um ministério, dizimar, ofertar. Isso faz parte do pacote. Mas o Evangelho é servir ao outro. É se dedicar ao outro. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para doar a minha vida por amor de muitos. Eu vim aqui para trabalhar. Então, quando eu faço isso, quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo aos meus irmãos, eu estou servindo a Deus. Eu sirvo a Deus assim. Quando eu sirvo a igreja, quando eu me ofereço para servir alguém, para visitar alguém, para ajudar alguém, para estender a mão para alguém, eu estou servindo a Deus. Mas agora, o meu serviço aqui no culto, de ajudar, de atender, de precisar fazer um sepultamento, de precisar fazer um casamento, de precisar fazer uma cerimônia, tudo isso, de dar uma aula na escola bíblica, de pregar no culto, de ministrar o louvor, tudo isso também faz parte do pacote. O evangelho é tudo isso, mas principalmente servir as pessoas. Então aqui eu coloquei aqui algumas atitudes e qualidades do bom samaritano que nós precisamos ter. Então nós vamos lá ver 4 qualidades do bom samaritano que nós precisamos ter. Vira para a pessoa que está do seu lado, dá uma catucada nele para ele não dormir e diz para ele assim, ó, o pastor está falando com você. É com você mesmo. 4 qualidades do bom samaritano que precisamos ter. Primeira qualidade, nós precisamos ver além das aparências. O samaritano, ele quando olha para aquele homem, lá no versículo 30, diz que os ladrões tiraram a roupa do homem. O homem estava nu. Ele não sabia realmente se aquele homem era um judeu. Provavelmente pela barba, pelo cabelo, provavelmente seria um judeu. Não pela roupa, porque ele estava nu. Foi isso aqui que eu não tinha percebido no texto. Eu li e falei, ué, mas espera aí. O cara estava nu, gente. Eu falei, já tinha passado por esse texto tantas vezes. Eu falei, ué. Aí eu falei, isso deve ser um dos motivos pelo qual o sacerdote e o levita não param. Eu mencionei aqui no dia do culto dos homens que no Oriente, quando você quer fazer uma tortura com um homem, é só que você colocar o cara nu.
É pior do que você dar choque elétrico, espancar o cara. Porque a nudez lá é uma coisa muito restrita. No Oriente Médio sempre foi assim. O judeu, você lembra da história de Noé? Quando o filho dele vê ele nu, e os outros dois, quando percebem que o pai está nu, eles vão de costa até o pai? Porque a nudez é algo muito sério. E a descendência de Cã não é cão, né? Cã ou cão, não é ele que é amaldiçoado, não, tá? Se você ouvir isso por aí também, isso é maldito, tá, gente? Não é cão que é amaldiçoado, não. É o filho dele, tá? O texto é bem claro. E amaldiçoou a Canaã, não amaldiçoou a Cão, não, tá? Não é Cão que é amaldiçoado, não. Se você ouvir isso aí, isso é heresia, tá? Quem é amaldiçoado é Canaã, o texto é muito claro, tá? Então tem uma série de gente aí dizendo, que Cão foi amaldiçoado, não sei o quê. Isso é mentira. Quem é amaldiçoado é Canaã. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Isso é um firme propósito bíblico teológico. Não, porque isso é uma interpretação teológica que Cão foi amaldiçoado. Não é, não. Isso é racismo. E brabo. Usando a Bíblia como pretexto. Isso é racismo brabo. Quem foi amaldiçoado foi Canaã. Por que Cão não poderia ser amaldiçoado? Porque Deus abençoou ele. Logo, ninguém pode amaldiçoar. Isso é um princípio bíblico. O maior sempre pode amaldiçoar o menor, mas o menor nunca pode amaldiçoar aquilo que o maior abençoou. Isso é um fato. Quando Noé saiu da arca, diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos. Logo, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E acabou. Não tem outra interpretação teológica. Se alguém falar outra coisa, é racismo. Isso é um fato. Não tem como mexer. É um princípio básico bíblico. Então, ali, quando os homens olham os dois filhos, sem Jafé, veem o pai, eles não olham para a nudez do pai. Porque aquilo é uma aberração. E aqui também é. Quando eles se deparam com este homem nu, eles passam de largo. Não justifica. Mas é uma hipótese. Não justifica, mas é uma hipótese. Tá? Mas aí, quando o samaritano olha para aquele homem, ele não está querendo saber se ele é judeu, se ele é muçulmano, se ele é bárbaro, se ele é cita, se ele é babilônico, se ele é, sei lá o que, se é romano. Ele simplesmente olha e fala o seguinte: eu vou fazer por esse cara o que eu queria que alguém fizesse por mim, se fosse eu que estivesse ali. Ele é empático, ele se coloca no lugar do outro. Porque se eu estivesse ali, eu queria que alguém que estivesse passando por aqui fosse cuidar de mim, fosse me socorrer. Então, quando você vê além das aparências, você não olha para a pessoa, você não olha quem ele é, o que ele tem, o que ele faz. Você simplesmente vai lá e socorre. Porque você queria ser tratado assim. Então, ele não olha para a aparência daquele homem. Se ele é inimigo, se ele é amigo, se ele é bom, se ele é ruim, não faz diferença. Ele se coloca no lugar do outro. A segunda qualidade que nós precisamos ter, ele consegue ver além das suas convicções. Ele supera o preconceito do outro ser de outra nacionalidade, de outra raça, de outro tipo, de outro time de futebol, de outro partido político, de outra posição política, de outra posição social. Ele não quer saber se o cara é rico, se o cara é pobre. Nada disso influencia a decisão dele. O que ele está olhando? Para o ser humano. Para aquele que também é filho de Deus, que precisa de socorro, que precisa que eu seja empático com ele, que precisa que eu tenha um coração voltado, de alguém que precisa de ajuda, que precisa ser ajudado. Ele simplesmente vai lá e estende a mão. E aí, a terceira qualidade, ele consegue ver além da cultura. Como eu falei, culturalmente, no Oriente Médio, um homem não toca no outro homem. Ele vai, o cara que estava nu,
cuida da ferida desse cara, pega esse cara no colo, coloca sobre o seu cavalo, transporta esse camarada e ele vai o quê? Se ele colocou o cara no cavalo, significa que ele foi a pé. Conduzindo esse camarada. E aí a pergunta, será que eu faria isso? E aí o texto é interessante, que diz que ele chega na hospedaria e no outro dia é que ele vai embora. Ele fica lá cuidando do camarada. Será que esse cara não tinha nada para fazer? Será que ele estava passando ali por acaso? Será que ele não tinha um compromisso? E aí o compromisso perde a importância quando você precisa cuidar de alguém, quando você precisa atender alguém. Porque você consegue ver além das coisas. As coisas perdem importância quando alguém precisa de ajuda, quando alguém precisa que você estenda a mão. O tempo perde o seu sentido, as coisas perdem o seu valor. Porque o que importa é a vida do ser humano, o que importa é a vida da pessoa. E isso é um esforço que a gente precisa fazer, e este homem consegue alcançar isso. E aí Jesus consegue entender e olhar e falar. Para aquele instrutor lá, aquele intérprete da lei, Jesus consegue mostrar para aquele homem, para ele, que o mais importante não era a cultura, não eram as convicções daquele homem, não era a aparência do outro, mas sim o desejo no coração de servir a Deus servindo ao próximo. Isso é um importante. E aí a quarta qualidade, a qualidade de ver além de si mesmo. Como eu falei, aquele cara gasta tempo. E aí, como já diz os americanos, time is money. Tempo é dinheiro. Ele leva aquele homem, ele fica na hospedaria até o outro dia para cuidar daquele homem. Mete a mão no bolso. Um cara que ele nunca viu. Não era amigo dele. Não era do povo dele. Não era da cultura dele. Se compadece. Ele muda toda a rotina dele para cuidar de um homem que ele nunca viu. E aí a pergunta é, nós estamos preparados para isso? Para cuidar de alguém? Para mudar da nossa rotina? Para sair da nossa zona de conforto? Para visitar alguém? Para atender alguém? Para ouvir de alguém? Então a gente precisa caminhar um pouco mais. A gente precisa ter essas qualidades. De não olhar a pessoa, ih, rapaz, vai me dar trabalho. Vai. Mas a gente já deu trabalho para outros. Eu estou olhando para o irmão aqui, que eu não vou citar o nome. Mas estou lembrando dele falando que tinha um bar perto da casa dele. Aí, de repente, ele ia muito nesse bar, e de repente esse bar fechou. Aí ele passou lá, o bar tinha se tornado uma igreja. Aí mais uma, que era a oportunidade de ele perder, ele beber uma, tinha tornado a igreja. E aí depois ele se converteu nessa igreja. Mas é assim. As coisas acontecem. A gente deu trabalho também, mas alguém cuidou de nós. Alguém orou por nós. Alguém intercedeu por nós. Alguém foi nos visitar. Alguém nos convidou para estar na igreja. Eu tenho um pastor amigo meu hoje, né? Ele é pastor. E aí, uma vez a gente conversando, ele contou. E aí ele contou um negócio que eu falei, eu? Ele falou, é você. Eu falei, mas tem certeza? Eu falei, eu tenho. Ele contou para mim que ele tinha se convertido porque eu tinha convidado ele para ir na igreja. Eu falei, mas tem certeza? Eu falei, eu tenho. Não, você ia cantar na igreja, aí você falou, passou pela gente, falou assim, vou cantar lá na igreja, vai lá me ver. Eu estava me achando a estrela, né? Levando plateia para me ver cantando. Aí ele foi. Nesse dia ele se converteu. Eu nem me tocava disso.
Anos depois, a gente conversando sobre conversão, aí ele falou, não, converti no dia que você me convidou. Eu falei, ué. Eu falei, cara, não lembrava, se você não tivesse falado, eu nem sabia. Ou seja, eu fui um instrumento de Deus, mas nem me tocava. Então tem sempre alguém intercedendo por nós, tem sempre alguém ali no nosso caminho. Deus coloca a pessoa para nos abençoar que a gente nem percebe, que a gente nem sabe. Muitas das vezes a gente fala uma palavra, a gente acha que é só uma palavra. A gente acha que só deu um toque na pessoa, só falou uma coisa, não. Então, quando a gente olha as oportunidades que Deus nos dá, sempre tem alguém precisando de socorro, sempre tem alguém precisando de alguma coisa. E quando a gente começa a levar a sério a nossa vocação, o nosso chamado, a gente começa a entender que Deus quer nos usar para fazer exatamente, ter essas qualidades que o bom samaritano tinha. De abençoar as pessoas, de olhar para as pessoas e ver uma oportunidade que Deus está nos dando de abençoar alguém. Porque a gente não sabe definitivamente quem a gente está no nosso caminho. E às vezes a gente usa uma palavra, fala uma palavra, faz um convite a uma pessoa. E aí depois aquilo vai resultar em algo muito especial. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje, e na semana passada também. Hoje fazem 15 anos, exatamente hoje, dia 4 de dezembro, que eu saí do hospital depois de ter meningite. Dia 4 de dezembro de 2007. Eu saí do hospital. Estava com 65 quilos na época. Magro, magro, magro. O pastor Marvel me conhecia quando eu cheguei na igreja. Eu vim na igreja lá na Rua 5, foi no dia 30 de dezembro daquele ano. Eu fui lá, meu irmão era obreiro lá na igreja, eu fui lá. O pastor Marvel já me conhecia, de vista. E aí, quando ele me viu, a Carla falou, não, aquele ali é o meu irmão. Aí o pastor Marvel falou assim, na época era diácono, ah, tá, não conhecia aquele seu irmão não. Aí Carlos falou assim, não, você conhece, é aquele que trabalhou comigo. A Marvel falou, não é possível, pô. Aquele cara era grande, forte, agora... Aí Carlos, não, ele estava doente. O pastor Marvel nem me conheceu, nem me reconheceu pelo fato de que eu estava com 65, porque eu estava muito mal. Eu fui andando lá para a Rua 4, na Rua 5, eu morava na Rua 20, cheguei na metade do caminho e comecei a passar mal. Tive que parar umas meia hora para ficar descansando. Eu não aguentava caminhar. Na volta tive o Vitor, que era lá da igreja, que é o barbeiro, ele me levou em casa, porque eu não tinha condição de voltar caminhando. Então, são 15 anos, hoje fazendo que eu saí do hospital. E aí eu estava falando que no hospital fui desenganado pelos médicos, mas eu tinha certeza que Deus tinha um projeto e um plano na minha vida. E aí eu estava falando na semana passada, eu lembrei disso, porque na semana passada nós estávamos falando da revista da Escola Bíblica sobre a vida de Ezequias. E Ezequias orou e o Senhor curou ele e deu 15 anos de vida. Aí eu falei, não, Senhor, me dá mais algum tempo aí, pô, né? Já foram fazendo 15 anos agora, eu falei, não, peraí, me dá mais um tempo aí. No fim da agora não, tem algo ainda para fazer, tem algumas coisas ainda para conquistar. Aí eu estava falando com o pessoal, a gente estava lembrando disso, né? Eu estava brincando com o pessoal. Mas são coisas que a gente fica olhando. Mas por que eu falei disso? Porque quando eu estava no hospital, as irmãs da visitação em hospitais foram lá no hospital me visitar. A irmã Miriam, a irmã Vera e uma outra irmã que não é mais membro da nossa igreja. Eu não lembro o nome dela. Mas elas três foram lá me visitar. 15 anos depois, hoje, olha o resultado deu aqui. De uma visita que elas fizeram lá no hospital. As irmãs foram fazer uma visita, como tantas visitas as irmãs fizeram. Mas essa deu um resultado que não se esperava. Mas é isso que a gente faz na obra do Senhor. Quando você visita alguém, você não sabe que 15 anos depois pode acontecer. É isso que pode acontecer. Você pode estar cooperando para que alguém venha a ser alguém abençoado amanhã. Alguém que vai abençoar a sua vida depois. E assim é o Evangelho. Quando a gente faz algo, não esperando que esse algo aconteça, a gente simplesmente faz, porque essa é a vontade do Senhor, que a gente abençoe as pessoas. Então as coisas vão acontecendo, então nós precisamos ver além da aparência. A gente precisa ver além das nossas convicções, além da cultura. Não, vou fazer por alguém que pode fazer por mim. Não, faça, sem esperar nada em troca, porque esse é o Evangelho. Faça por alguém que não possa fazer por você, faça por alguém que não possa retribuir o que você está fazendo.
Porque este é o Evangelho, essa é a lei e os profetas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o Evangelho de Cristo, nós estamos vendo além de nós mesmos. E quando nós despertamos isso, nós simplesmente fazemos a fé prática, o Evangelho prático, o Evangelho de servir o outro, o Evangelho de levar uma boa notícia para o outro, o Evangelho de dizer para as pessoas: o Senhor decidiu amar você, mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo, o Senhor decidiu me amar, mesmo eu não tendo nada para oferecer, o Senhor decidiu me amar. Por quê? Porque o amor dele é um amor tão grande, que não olha as nossas imperfeições, que não olha as nossas mazelas, as nossas misérias, simplesmente olha pelo olhar de Cristo, que se compadeceu de nós. Assim como o bom samaritano se compadeceu daquele homem no caminho, Cristo se compadeceu de mim e de você. Esse personagem que estava caído aqui, era eu e você que estávamos caídos nos nossos pecados e delitos. E aí quando Cristo passou, Cristo olhou para nós e definitivamente nos pegou no colo e nos carregou. E cuidou de nós. E pagou o preço por mim e por você. Assim como aquele homem pagou para que aquele homem fosse cuidado, Cristo pagou para que nós tivéssemos a vida abundante, para que nós sejamos restaurados, para que nós possamos viver uma vida plena. E aí, o que nós podemos fazer? Sermos gratos ao Senhor por isso. Então, quando a gente é grato ao Senhor, a gente olha para as pessoas, a gente serve as pessoas. E aí a gente começa a falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem colocado pessoas no meu caminho para me abençoar. Eu abençoo a vida delas e elas me abençoam. E assim eu continuo dando seguimento ao Evangelho da cruz. Eu continuo dando seguimento ao Evangelho das Boas Novas, que é falar para as pessoas que Deus decidiu se reconciliar conosco, mesmo cada um de nós não merecemos, pela sua graça, pelo seu infinito amor que nos ama. Por isso nós precisamos todos os dias da nossa vida olhar para as pessoas, para ver a oportunidade que o Senhor está nos dando de abençoar outras pessoas. Porque cada dia que a gente sai de casa é uma oportunidade que o Senhor nos dá de abençoar a vida de alguém. Cada dia que a gente sai de casa, que a gente vai fazer alguma coisa, é uma oportunidade que nós temos de abençoar a vida de alguém que o Senhor colocou no nosso caminho. Mas, pastor, eu não tenho nada para dar a ninguém. Eu não tenho recurso para pagar a diária de alguém se precisar. Não é disso que eu estou falando, não. É o amor. É muitas das vezes você parar para ouvir a pessoa. Você parar para escutar a pessoa. É você dar um aperto de mão na pessoa, você dar um abraço na pessoa. É você fazer uma ligação e perguntar: meu irmão, está tudo bem? Ah, tá, mas está tudo bem mesmo, meu irmão. E aí você conversar com a pessoa. Porque às vezes a gente olha no semblante da pessoa, a gente sabe que não está tudo bem. Mas isso precisa de tempo. Para você parar e ouvir, você precisa de tempo. Você precisa descer do seu cavalo e carregar o outro. O que esse homem fez, a gente precisa obedecer, a gente precisa fazer. Mas isso requer tempo, precisa a gente mexer na nossa agenda. A gente está no corre-corre muitas das vezes, perdendo tempo com coisas que definitivamente, como o profeta Isaías fala, não é pão nem vinho, não é útil, não é alimento, não é sustento, não é necessário. E a gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa cuidar um dos outros, porque só assim a gente vai fazer o verdadeiro evangelho nas nossas vidas e na vida da igreja. Então, quando nós somos pessoas que definitivamente se preocupam, que para ouvir, que para escutar o outro, que dá atenção, nós fazemos aquilo que Cristo fazia com as pessoas. E aí nós estamos falando aqui do bom samaritano para nós terminarmos. E aí eu estava lembrando da mulher samaritana. Jesus para conversar com aquela mulher. E aí Jesus, quando para conversar com aquela mulher, a mulher fala: peraí, como você, judeu, para conversar comigo, mulher samaritana? Ela enfatiza bem. Como é que você, judeu, para conversar comigo, mulher e samaritana? Mas o propósito de Jesus era muito maior. De olhar somente para a nacionalidade daquela pessoa. Jesus estava olhando além. E aí, às vezes, nós precisamos parar para conversar com pessoas que
que definitivamente são pessoas mal vistas na sociedade. São pessoas que a sociedade descarta. São pessoas que a sociedade não querem perto. Que a sociedade fecha os olhos que não quer ver. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Para ver os invisíveis da sociedade. Para ver aqueles que definitivamente não movem a economia. Para olhar para as pessoas, não verem a aparência delas. Não ver o que elas têm para nos oferecer em troca, em volta. Simplesmente olhar para as pessoas como alguém que precisa da graça e da misericórdia de Deus, ser alcançados por essa graça que alcançou a mim e a você, para que nós estivéssemos neste lugar hoje. Então, que você, nesta noite, você possa entender que esse bom exemplo a ser seguido, precisa ser seguido todos os dias da nossa vida. A cada dia, a cada momento, nós precisamos enxergar que cada pessoa que chega na nossa igreja, e cada pessoa que a gente encontra no caminho, por onde a gente anda, é uma oportunidade que Deus está nos dando de abençoar alguém, de ajudar alguém, de estender a mão para alguém. E é como eu falei, as irmãs que foram me visitar lá, por mais que elas pudessem pensar que ia dar algum resultado, o resultado é muito maior do que elas tinham pensado. Uma vez eu estava conversando aqui com a irmã Miriam e a gente estava falando disso. Então, hoje, o Senhor definitivamente, a minha gratidão a esse ministério, a tantas pessoas ali que oraram pela gente. Eu me lembro que o diácono Aristides esteve na minha casa, na época, me visitando, mas eu estava fora do ar, nem lembro dele ter ido na minha casa. Quem lembra é Neide, que ele foi lá na minha casa me visitar. E é bom a gente saber que a gente tem pessoas que definitivamente decidem fazer algo por alguém, mesmo sem conhecer. Eu não era membro da igreja, eu era parente do meu irmão, que era membro da igreja. E as pessoas foram lá, estender a mão, fazer aquela visita. E essa visita resultou nesse que vos fala hoje. Porque esse é o amor que o Senhor procura em mim e em você. Esse é o amor que o Senhor quer que você demonstre por outros. Esse é o exemplo que o Senhor quer que você siga. De servir a quem precisa, a quem está caído, a quem precisa de alguém que se compadeça dele. Então é isso que nós precisamos fazer como igreja. E eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar uma canção. E aí, quando nós tivermos essa canção, cantarmos essa canção, eu vou fazer uma oração bem específica nesta noite. Eu vou orar ao Espírito Santo de Deus para que Ele te mostre no seu coração e na sua mente pessoas que você precisa atender, pessoas que você precisa visitar, pessoas que você precisa ligar, pessoas que você precisa estender a mão, pessoas que estão precisando de ajuda e você não percebeu. Nesta noite, essa mensagem é para nós despertarmos, para aqueles que o Senhor quer cuidar, pessoas que de repente o Senhor tem colocado no nosso caminho, nós pelo corre-corre do dia a dia, não temos conseguido fazermos algo para ajudar. Mas nesta noite o Senhor nos desperta a estar servindo com integridade, a cumprirmos o Evangelho de Cristo, nos compadecendo daqueles que precisam de ajuda. Mesmo que não sejam as pessoas melhores, porque nós precisamos ver além das aparências, além das nossas convicções, além da nossa cultura, além de nós mesmos, além das nossas próprias necessidades. Vamos cantar esta canção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça a Ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar ao meu irmão. É isso que precisamos todos os dias. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Peça a Ele. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Peça mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu. Coloca a mão no seu coração. Nós precisamos cumprir o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós não fomos chamados para o Evangelho superficial. De virmos na igreja simplesmente para nos reunir com as pessoas e olhar para as pessoas. De colocar uma roupa nova para vir aqui. Não. Nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Nós fomos chamados para servir as pessoas. Nós fomos chamados para amar as pessoas. Porque o grande mandamento que o Senhor nos deu, para amarmos a Deus e para também amarmos o nosso irmão. E como João fala, eu só posso amar a Deus se eu amar o meu irmão. Eu só posso amar a Deus se eu amar o próximo. Eu só posso servir ao Senhor se eu servir as pessoas. Eu só posso servir a Deus se eu servir ao meu irmão. Então nós precisamos praticar o Evangelho, viver o Evangelho, pedir que o Senhor nos dê este coração. Como o Senhor falou através do profeta Ezequiel: Ezequiel, vou tirar esse coração de carne de vocês, esse coração de pedra, e vou dar um coração de carne. Um coração que dê para trabalhar, um coração que dê para modificar. E é esse o coração que nós precisamos. No corre-corre dos dia a dia, nós esquecemos muitas das vezes de lembrar da pessoa que não aparece tanto tempo na nossa igreja, da pessoa que é do nosso ministério que não tem aparecido, da pessoa que faz parte do nosso grupo de vida que não está vindo. E aí a gente pensa em ligar hoje, em ligar amanhã, e a gente esquece. Mas a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, não deixa eu esquecer. Não deixa eu esquecer, porque eu também não gostaria que alguém esquecesse de mim. Eu não gostaria de estar em casa, de faltar aos cultos e ninguém lembrar que eu faltei ao culto. Eu não gostaria de passar 2 semanas sem ir na igreja e ninguém me ligar perguntando por que eu não apareci. Então, se você está nessa situação e você está lembrando de alguém que o Espírito Santo está mostrando para você nesta noite,
eu queria que você ligasse para essa pessoa, mandasse uma mensagem para essa pessoa e dissesse para ela: olha só, você está fazendo falta. Você está fazendo falta porque você é uma peça importante no reino de Deus. E mais do que uma peça importante no reino de Deus, você é uma peça importante na minha vida. Você é importante para o reino de Deus, mas você é importante para mim. Porque eu sou um com você, assim como você é um comigo. E se você não está aqui, falta alguma coisa. Se você não está aqui, eu me sinto amputado de algum membro, porque você está fazendo falta. E é isso que o Espírito Santo quer de nós nesse despertar. Que a gente olhemos para as pessoas, não como um número, não como alguém para ocupar uma cadeira vazia aqui no santuário, mas como alguém que é parte da gente, como parte de nós, que é parte do corpo que nós somos. E este alguém definitivamente faz falta. Este alguém é importante para o equilíbrio deste corpo. Este alguém é útil para a obra do Senhor. E aí, ao fazermos isso, nós estaremos alcançando aquilo que o Senhor falou, a oração sacerdotal que o Senhor fez, para que nós sejamos um, assim como Deus, Cristo e o Espírito Santo são um. E assim fazendo, nós vamos ser semelhantes a Ele. Então, nesta noite, essas pessoas que o Senhor está colocando no seu coração, que o Espírito Santo está colocando no seu coração, faça contato com elas, procure por elas, ore pela vida delas. Mas pastor, ela está dura, ela está irreconciliável. Anda mais uma milha, porque é isso que o Evangelho nos manda. Fale mais uma vez, procure mais uma vez. Porque através da sua oração, o Espírito Santo já está trabalhando no coração daquela pessoa. Através da sua ação, o Espírito Santo já está olhando para aquela pessoa. O Espírito Santo já está movendo no sobrenatural. E aí, quando o Espírito Santo move no sobrenatural, o natural não tem como reagir diferente. Porque quando a coisa acontece no sobrenatural, o natural acontece.